Está começando o nosso Ninja Geek. Gente, vamos trazer hoje a nossa análise referente à série da Netflix do Avatar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta das nossas análises, temos outras análises no canal, já arrasta para cima, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a sua contribuição, seja com Pix, seja apenas com um gostei, seja com um comentário. Belezinha? Vamos ter aqui a nossa análise referente à série da Netflix. É o nosso ponto de vista, opinião é válida, seja de quem for. Quando vocês colocarem nos comentários, por favor, gente, com educação, não precisa brigar nos comentários. A gente estamos abertos a todos os tipos de opiniões. Inclusive, nesta série, ela dobrou a questão dos comentários, como a gente pode falar. Porque tem quem goste, tem quem não goste, tem quem ame, tem quem odeie. Então, a gente vai ter um vídeo com spoilers, né? Já deixo logo de cara que vão ter bastante spoilers. Vai ser um vídeo um pouco demorado, pois nós temos alguns pontos que precisam sim ser abordados, tá bom? E espero que todos gostem. Eu sou Emerson, do canal Ninja Geek, e bora pro vídeo. Gente, vamos começar com o começo. Vamos começar com a entrada. Eu gostei muito daquela entrada que remete à série animada. Então a gente já vê aí que teve um carinho com a série da Netflix. Desde o princípio a gente sabia que poderia dar muito certo ou poderia dar muito errado. Eu já mesmo imaginei que poderia dar muito errado quando o escritor da série animada ele saiu. Quando ele saiu, a gente já ficou imaginando que muita coisa errada vinha por aí, uma vez que ele tem aquela velha desculpa de ter saído do projeto por divergências criativas. Essas divergências criativas que, em sua maioria, ele é o que pega realmente quando a gente tem uma adaptação. Uma coisa que a gente tem que salientar desde o princípio. Toda adaptação, ela precisa de quê? Ela precisa de mudanças. Por que ela precisa de mudanças? Na série do desenho, na série animada, muitas coisas podem ser feitas de uma forma mais vagarosa, mais bem trabalhada. Quando a gente traz para outra mídia, no caso, a Netflix trouxe para um live action, essas coisas mais vagarosas, esses detalhes que demoram mais tempo para ser construído, muitas das vezes não tem este tempo. Então isso vale levar em consideração que coisas que funcionam no desenho não funcionam numa animação via live action, né? Na série do live action isso não funciona. Então, deixar isso bem claro. Outra coisa que tem que levar em consideração, muita coisa a gente que conhece a série animada, a gente questiona, a gente compara, porque nós conhecemos a série animada, nós temos uma memória afetiva, nós temos todo um carinho, mas tem que lembrar que a série da Netflix, ela tem um único propósito: fazer dinheiro. Porque é isso que move a Netflix, que faz ela ser o que é hoje, né? Inclusive todos os streamers, quando eles fazem uma adaptação referente à animação, seja lá o que for, jogo, filme, seja lá o que eles venham adaptar, é com um único propósito de fazer dinheiro. Então, a gente já deixa isso claro desde o princípio, que algumas coisas são adaptadas de forma diferente por causa da mídia que é diferente, mas vamos lá com a nossa opinião. A abertura a gente já deixou claro, a questão de ser muito parecida com o anime. Outra parte do anime que você viu muito presente na série da Netflix, quando a avó da Katara, quando a Katara encontra o Aang, leva ela para Vira, logo lá no primeiro episódio, ela refaz, né? Ela tem as mesmas falas que a Katara tem na série animada, quando ela conta a questão do Avatar que sumiu, que voltou. Então isso aí também isso remete muito à série animada, isso traz aquela memória afetiva, a gente no início já começa a gostar muito, porque a gente já está vendo muita coisa parecida. Água, terra, fogo, ar. Há muito tempo as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou. Só o Avatar domina os 4 elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Água.
terra, fogo, ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os 4 elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Quando a gente vê muita coisa parecida, a gente pode falar também de um detalhe que foi mencionado na série animada e na série da Netflix ela ficou muito vívida porque ela foi retratada. Eu gostei muito daquele prólogo. Aquele prólogo quando mostra o Sozin indo até o Templo dos Mestres do Ar, o convívio do Aang com os Mestres do Ar, porque tem que se levar em consideração, gente, que o Aang é um mestre do ar. Ele não é só um dobrador de ar, ele é um mestre do ar. E quando o Sozin ele ataca os mestres, tem toda aquela batalha que a gente fica muito claro o poder que eles têm nas suas dobras. Então a gente só tinha visto o Aang até então, vendo os outros, o Monge Gyatso, que tem aquela cena que o Sozin, quando ele acaba matando o Monge Gyatso e todos os que sobraram ali, que o monge estava protegendo, os outros monges que caíram no início. Então esse prólogo eu gostei muito porque é algo que até então a gente não tinha visto. A gente só tinha tido notícias muito vagas, isso quem viu o anime, né? Tínhamos notícias vagas, tinha apenas uma ideia do que poderia ter acontecido. E a Netflix trouxe uma retratação dessa batalha que eu particularmente eu gostei muito desse prólogo. Outro ponto que ficou muito bem feito, que eu gostei das roupas. A roupa, fotografia, cabelo, acho que tudo isso ficou muito interessante por conta de a gente tinha, pelo menos eu tinha uma certa estranheza, poderia causar uma certa estranheza com roupas, porque roupa que funciona no anime nem sempre funciona com personagens reais. A gente corre aquele sério risco de cair naquela sensação de cosplay, parece que as pessoas estão sempre fazendo cosplay. Então isso ficou muito bacana, eles acertaram muito na roupa, o CG ficou muito bem feito. A gente está acostumado a ver muito o Appa, a ver muito o Momo, eles apareceram poucos porque CG é caro. Quando eles apareceram, de certa forma foi muito bem feito. As cenas, principalmente em cidades como a tribo da Água do Norte, a cidade ficou muito bem feita. Gostei muito de como eles retrataram, era muito vívida, realmente passava a crença de que aquilo era real. Teve alguns momentos que o CG tinha um pouco de estranheza, sim, tinha alguns momentos, mas nada que pelo menos não me tirou da imersão da série, né? Por mais que eu diga que a série é chata, a série ela foi arrastada, a série ela teve coisas que ela poderia não ter, mas quando a gente tá ali naquela imersão, principalmente em lutas, as lutas foram muito bem feitas, eu gostei muito das coreografias, a gente viu muita dobra, muito efeito especial. Então nesses momentos em particulares, quando a gente tá imerso, a gente tá vendo pedra voando, ou seja, água, gelo, vento, fogo, tudo isso eu achei que ficou muito bem feito. Eles tiveram um carinho muito grande, até os personagens, né, os atores, eles se dedicaram muito, são grandes atores que literalmente muitos deles que eles encarnaram de fato os personagens da série. Não sei se eles viram a série animada, mas muitos eles, pronto, como a gente pode botar exemplo, o Ozai, meu irmão, o Ozai parece que ele saiu do anime e foi pra tela do live action, ficou muito bem feito. Eu tô até pensando depois em fazer um vídeo só com quem são os atores da série Avatar. Posso não fazer com todos, mas pelo menos com os principais. Isso aí você deixa nos comentários, bota lá na nossa aba de comunidade, lá onde a gente tá sempre pegando pautas para novos vídeos. Mas voltando ao assunto dos atores, ficou tudo muito bem feito. No meu ponto de vista, o melhor episódio foi o episódio número 2, que é o episódio onde ele retrata a ilha Kyoshi.
Eu achei que esse episódio ficou muito bem feito. Eu acho que, assim, ele tem seus problemas, igual qualquer outro episódio, ele tem sim seus problemas. Mas eu achei um dos episódios mais legais, porque apareceu as guerreiras Kyoshi, apareceu a própria Avatar Kyoshi. Eu achei que aquela pegada da Avatar Kyoshi aparecer dobrando tudo, que é diferente da animação, quando na animação ele usa tanto a Hydra e eles fogem da vila. Eu achei que ficou bem feito. Eu gostei. Aquele episódio, pra mim, é um dos melhores episódios que a gente teve. Né? Tiveram outros bons? Tiveram, mas eu acho que esse foi um dos melhores. Vou falar dele assim, dos pontos que eu não gostei, né? Que a gente vai separar em pontos que a gente gostou e pontos que a gente não gostou, ou pontos que poderia ter sido feito melhor, ou poderia desenvolver. Uma vez que a gente está falando apenas de um livro, né? Ainda esperamos que ele tenha o livro 2 e o livro 3, que é o livro tanto da Terra quanto do Fogo, respectivamente. Essa, pelo menos, no livro da Água, esse é um outro ponto que a gente curtiu. Outro ponto que eu curti com ressalvas, né? Vou trazer também os pontos a desenvolver, não vou nem dizer ponto negativo, dos pontos a desenvolver, ou pontos que a gente não gostou simplesmente. Foram arcos que ou foram adiantados ou foram misturados. Exemplo, o Jato e o arco do mecânico. São arcos em separados. O que foi que fizeram? Pegaram os 3 arcos e colocaram dentro do arco lá da visita dele a Omashu. Emerson, isso ficou bom? Isso ficou ruim? Isso aí é questão criativa. Entra naquela questão que a gente falou, né, de decisões criativas. Mas eu acho que a sacada foi legal. Por quê? Porque são arcos que eles precisam ser contados, porque eles têm o seu peso no desenvolvimento dos personagens, né? Mas ele não tinha como ser contado em arcos em separado, por conta de não ter tempo, na quantidade de episódios, em toda a dinâmica que uma série, quando é pro live action, ela é feita. Que a gente tem muito mais episódios, muito mais tempo de tela na animação. Mas aí onde eu digo, a decisão criativa foi bem feita, só que eu acho que ela foi um pouco mal executada. A gente vai voltar a esse ponto ainda. Outro arco que foi misturado e eu gostei com ressalvas foi o arco do Kou. Por quê? O Kou é aquele espírito que você não poderia ter emoções perto dele. Que o Aang retrata isso na primeira temporada ainda numa questão totalmente diferente do que ele retrata no anime. Mas ele foi contado, esse arco do Kou, só que o Sokka e a Katara estavam com ele no mundo espiritual, onde cada um ele encarou o seu pior, não vou dizer o pior pesadelo, o seu maior medo, onde foi contado no arco da Katara que a questão do maior medo dela foi quando ela viu a morte da mãe dela. Isso a gente tem uma retratação também no anime bem interessante. E o arco do Sokka, quando ele demonstra o seu medo, que era o desapontamento para com seu pai. Eu acho que esses dois fatores são fatores que devem ser falados, e tinham que ser trazidos à tona, mas não deveriam ser falados por eles. E justamente a inteligência que eu gostei nesse ponto aí foi ter trazido essas informações não contadas por eles, mas de uma outra forma, onde ele também conhece, né, tem o primeiro contato com a Yui, e aí outro arco que teve uma mudança do Sokka com a Yui, que eu curti, porque assim, na série animada fica um pouco raso, fica um pouco, como é que eu vou dizer, apressado, né, o envolvimento do Sokka com a Yui. Esse aí é outra questão também que a gente vai trazer pontos a desenvolver, que eu acho que eles poderiam ter feito de uma outra forma, mas ficou também bem feito, né? Outro ponto aí, dois pontos que a gente junta em um. Eu acho que o personagem que ele ficou mais bem desenvolvido, aí quando a gente vai falar agora do desenvolvimento de personagens, eu acho que esse foi o melhor, que foi a questão tanto do arco do Zuko, né, o seu crescimento é muito parecido
com o anime, tanto o arco do Zuko com o Tio Iroh, onde ele também tem todo aquele desenvolvimento. Ele conta, né, a questão do porquê do Zuko tá no exílio, o porquê de ter sido escolhido o 41º Regimento para estar com ele. Então eu acho que esse arco, essa redenção dele foi muito bem feita. Misturou tanto o arco do Espírito Azul com o arco do Tio Iroh contando para a tripulação, porque ele trata a tripulação, né, de uma forma muito arrogante, até agressiva e desrespeitosa em muitos momentos. Mas ele tem um porquê daquilo, né? Aí quando o Tio Iroh conta para eles que eles entendem o porquê do Zuko ser dessa forma, e o arco justamente do Espírito Azul se envolve, tem essa mistura com essas informações, eu acho que esse arco ficou bem feito. Eles tiveram um cuidado grande. Aí nesse ponto que a gente pensa, eles tinham todo um cuidado para ter sido feito muito melhor com os outros personagens também, com todos os outros personagens. Então não entendi também por que eles se dedicaram tanto a alguns e tão pouco a outros. Agora vamos estar falando de o que a gente não gostou. Pronto, o que a gente não gostou, aí vamos começar com vamos voltar lá pro início e voltando também. A forma que eles passaram que o Aang some. No anime, o Aang some porque ele não consegue lidar com o fato dele ser o Avatar. Porque se a gente perguntar, o anime Avatar, ele fala sobre o quê? Eu poderia dizer que é algo que eu concordo com muita gente que eu vejo falando a mesma coisa. A série Avatar, ela fala sobre esperança. Esperança de todo mundo que espera e anseia a volta do Avatar. O Avatar, ele é visto como uma figura meio que messiânica, que eles têm como a entidade do Avatar, como aquele que vai resolver tudo. E onde ele chega, ele é bem recebido. Ainda tem também as pessoas que não gostam do Avatar, que acham que o fato da guerra é culpa do Avatar, né? Mas a maioria das pessoas vê o Avatar com bons olhos. Enquanto na série da Netflix, botaram como ele tivesse saído, descobriu que era o Avatar, contaram pra ele, ele foi dar um golê para espairecer a cabeça, acabou trombando com a tempestade e ficou preso no gelo. Aí ficou muito raso na questão da Netflix, ficou raso. Eles passam a maior parte do tempo chamando o Avatar de covarde. A única coisa que a gente vê é que o Aang é só um menino inseguro. Enquanto na série animada você vê o desenvolvimento, aí entra na questão do desenvolvimento e a maturidade do Aang como Avatar, e ele entendendo o que é ser um Avatar, que ele tem sim as capacidades para ser um Avatar. Eu acho que isso na série da Netflix deixou muito a desejar. A Katara tem um carisma de um peixe. Não tem. A atriz, acho que ela se esforçou, mas os arcos dos três ficaram muito separados, onde parecia que os três só estavam juntos por conta que eles tinham uma missão a cumprir. Eles tinham que chegar na tribo da Terra do Norte, da Água do Norte, e que tinham que aprender a dobra d'água. Peraí, não, na série não diz que ele tem que aprender a dobra d'água. Na série a Kyoshi mostra para ele o futuro, que vai ter uma tragédia na tribo da Água do Norte. Sendo que se o Aang não tivesse ido para lá, não teria tragédia. Perdeu-se nessa série a questão da urgência. E quem tinha que falar para ele, que é uma coisa que eu não gosto quando fazem isso, é mudança de gênero de personagem, dando protagonismo a personagens que não tem. Não era para Kyoshi estar passando essas informações pro Aang. Quem tinha que ter passado essas informações pro Aang era o Avatar Roku, porque o Avatar Roku era quem permitiu que isso acontecesse. Deveria ser a falha do Roku, trazendo ele como redenção para ajudar o Aang a sanar uma guerra que ele permitiu que a guerra começasse, quando ele não parou o avô do Zuko. Então, esse tipo de coisa não era para ter acontecido desta maneira. Então,
não gostei, vamos lá, da Ilha Kyoshi eu não gostei do arco da Kyoshi ter passado a visão do futuro pro Aang, isso ficou mal feito. O fato deles terem que ir para a tribo da Água do Norte, porque vai ter uma catástrofe na tribo da Água do Norte, não para aprender a dobrar água, porque por mais que seja um livro da água, a única coisa que a gente não viu foi ele aprender a dobrar água. Quando se fala da Katara, ela é muito autodidata, você não vê ela com espírito de rivalidade, com egoísmo, com ser extremamente competitiva, né, como é que ela é, e ela se desenvolvendo, né, como dobradora, precisando também de um mestre. Então isso eu acho que deixou muito a desejar, ficou mal feito mesmo, deixou a desejar. Quando a gente fala, aí só um tópico que eu tava pensando em falar e acabei não falando, esqueci, é que o que eu gostei de arcos que foi retirado foi o arco dos piratas, que é o arco do pergaminho, quando ela ganha o pergaminho, que foi a avó dela que deu pra ela. Isso ficou melhor, deu mais dinamismo, porque algumas coisas precisam dar dinamismo à série. Então, gente, eu posso estar falando um pouco rápido porque a gente tem muito assunto para falar, eu não quero que o vídeo fique gigantesco, porque são muitas coisas, como eu falei para vocês, é uma análise mais completa, não é uma análise capítulo a capítulo. Para não perder a linha da Katara, ela se tornou mestra sem treinar, ou seja, perdeu-se a questão de treino. Então quer dizer, se ela se tornou mestra sem treinar, então o Aang também pode se tornar mestre sem treinar, porque foi muito pouco que a Katara desenvolveu e o pessoal já chamava ela de mestra. O Sokka já tinha se falado, a gente sabia-se que não iriam se tocar em temas polêmicos, mas o Sokka ser mais machista, o Sokka ter aquela intransigência para com as mulheres, isso faz do personagem cativante, porque ele tem a sua redenção e a sua evolução. Quando a gente olha no arco da Ilha Kyoshi, porque ele entende que ele não é isso tudo, que ele se acha um guerreiro fodástico, né? Deram uma bufada no Sokka ali, porque o Sokka, quando encontra o Zuko, coisa dá um caldo ali. Na animação não, ele não dá pro começo. Aí o que é que acontece? Na ilha ele chega como o bonzão, a Suki, que ficou muito bem feita, adorei a atuação da atriz da Suki. Ela ficou sem jeito, ela viu ele sem camisa e ele se constrangeu por estar sem camisa, porque ela o viu sem camisa, ela não sabia como lidar com ele. Então inverteram-se os papéis, ele não tem aquela redenção dele descredibilizar as guerreiras Kyoshi por serem mulheres, e quando ele vai para dar aula para elas, né, que é quando ela dá a entender que ele tinha muito a ensinar, e ela que dá um pau nele, então não teve isso, aí ficou aquele jogo de sedução dela tentando seduzir ele. Olha, não gostei, porque mudaram assim. Não estou dizendo que uma mulher não possa tomar a iniciativa. Sim, a mulher pode tomar a iniciativa, mas gente, temos uma obra pronta, não precisava estar mexendo numa obra pronta. Para mim, eu não gostei dessa questão. Aí teve mudança de gênero na animação, um ancião que trata com o Avatar e seu grupo. Na série da Netflix é a mãe da Suki, quer dizer, a mulher, trocaram o gênero. Esse é um detalhe? Mas são detalhes que me incomodam, eu sou um pouco chatinho referente a essas questões. Desenvolvimento do trio. O trio não tem uma ligação, parece que cada um está sempre indo por um lado, onde eles não crescem, a amizade entre eles, a fraternidade entre eles não adquirem o laço que os unem no final das contas, que eles são guerreiros, mas eles têm fatores humanos. Vamos lá, quando o Sokka e a Katara encontram um amigo deles, que ele está machucado, o Aang pega a carta, que era do pai do Sokka e da Katara, e esconde. Quer dizer, você mostra ali que ele tem toda uma humanidade, ele tem a série da animação, ela tem uma leveza que a série da Netflix cortou totalmente. Eles colocaram toda uma questão mais séria, que perdeu-se um pouco da alma, da essência do que é a série do Avatar, a Lenda de Aang. Então, como eu vi algumas pessoas falando que é uma série que não tem alma,
De certa forma eu concordo bastante com isso. Ficou uma série um pouco séria demais. Eu acho que os pontos que alívio cômico não teve, da forma que poderia ter, uma coisinha ou outra, mas muito descartável. Então, nesse ponto aí, o desenvolvimento dos personagens ficou muito aquém do que poderia ser feito, né? Outra mudança que eu não gostei foi no arco de Yamacho, que eles tiraram, né, a questão do Aang, a Katara e o Sokka, eles irem. Eu não gostei da forma que o Bumi ele tá retratado. Ele ficou mal feito. Eu acho que a maquiagem dele foi a pior, disparado, foi a pior. Você, notoriamente ali você vê que é uma pessoa nova com uma máscara de látex, que não tem como ninguém se convence com aquilo. Não gostei do Bumi ter mudado a sua essência, né, quando eu digo sua personalidade. Na série animada, ele prende a Katara e o Sokka, né, naqueles cristais, e ele tenta ajudar o Aang, onde ele faz os desafios para fazer com que o Aang pense fora da caixa. E ali não, ele tá criticando o Aang, porque o Aang é o Avatar sumiu, ele tá putaço com o Aang. Sempre você tem que lembrar uma coisa, gente, o Bumi, ele faz parte da Lotus Branca. Então, tudo que ele faz tem um duplo sentido ali. É um cara da filosofia, eles são muito inteligentes. Tem outros personagens da Lotus Branca que a gente vai encontrando ao longo do caminho e ele vai ajudando na jornada. O Bumi estava ali só para trabalhar. Aquela luta ficou muito parecida com o anime. Ficou, mas não tinha critério de urgência. Era só o Bumi tentando matar o Aang. Não era o Aang para salvar a vida da Katara e do Sokka. Os cantores que aparecem, que no anime eles cantam a questão dos dois apaixonados, né, dos dois amantes, que ele conta a história, que é o Oma e Shu, que são duas pessoas, um homem e uma mulher, de vilas separadas, que se amam, aprendem a dobrar a terra com as topeiras Texugo. E quando o Oma morre na guerra, que é entre as duas vilas, Shu, que já era uma grande dominadora de terra, fica tão putaça que isso acontece, que ela acaba com a guerra, junta as duas vilas e forma-se a cidade de Omashu. Na série da Netflix, é o amor de duas mulheres. Nada contra o amor de duas mulheres, gente. Mais uma vez, nada contra o amor de duas mulheres, os dois homens. Mas o problema é mudar a obra pronta. Não gostei quando eles estão dentro da caverna, quem tá, o Sokka e a Katara estão juntos. E na série animada, o Sokka tá com os cantores e a Katara tá com o Aang, onde eles têm uma das primeiras questão do amor entre os dois, né? Isso é trazido muito à tona, que é quando a tocha deles apaga, que o caminho se ilumina, quando ele diz, né, que no escuro o amor é mais forte e os cristais dão a direção de onde eles têm que ir. Então essa mudança também ficou ficou mal feita. A questão é essa, eles chegam lá no meio da luta, é um negócio bagunçado, não tem outra palavra, é um negócio bagunçado. Na cidade de Omashu também é onde eles juntam o arco do jato e do mecânico. Dois arcos que precisavam ser contadas as histórias, mas ficou bagunçado, ficou mal feito. Aquilo que eu falei, os arcos terem sido unidos, show, top. Mas a execução foi terrível. O Zuko, quando encontra o Aang na cidade, ele começa a lutar contra o Aang sem usar o fogo, né? No meio da cidade, sem usar o fogo. E ele meio que bate de igual para igual pro Aang. Tem que lembrar uma coisa, como eu falei, lembrem-se que o Aang, com 12 anos, ele já era um mestre do ar. Na animação ele dá um pau praticamente em todo mundo, porque ele é um mestre do ar. O Zuko é um ótimo dobrador de fogo, sim, mas é um ótimo lutador de arte marcial. E o Aang não, é um mestre naquela arte. E a gente sabe que as dobras são artes marciais. Então não tinha como o Zuko bater de frente. Então deram uma nerfada no Aang nesse ponto, uma bufada no Zuko, né, que de fato eu achei totalmente desnecessário ter sido feito dessa forma. Quando a gente fala de mudanças
a gente tem que ver também a questão da Yue. A Yui, ela, quando eles chegam lá na tribo da Água do Norte, na série animada, ela tem um noivo, que é o noivo, o cara que o Sokka acaba brigando com ele, tá? O cara que vai atacar a Nação do Fogo, vai se infiltrar, que ele tá com a roupa errada, o Sokka acaba enfatizando essa questão que isso tem na série da Netflix, só que ele pede ajuda ao Sokka, não é o Sokka que fala pra desmerecer ele, mas ele é o noivo da Yue. E na série da Netflix, ela era noiva dele, ela quando completa 16 anos, ela acaba o noivado. É um detalhe, mas é um detalhe que demonstra um empoderamento, nada contra o empoderamento, mas a questão, mais uma vez, é mudança na obra pronta. É o tipo de coisa que não precisava ter mudado. O Ozai, falando agora, já estamos entrando no final, o Ozai, ele foi, por mais que ele tenha sido bem retratado na questão do ator, ele é retratado de uma forma muito branda. Na animação, ele é praticamente a encarnação do mal, ele é o fogo, ele é ardente, ele é brabo, ele é... E na série da Netflix, não, ele em alguns momentos ele se demonstra muito humano, demonstra que ele tem mais amor pelo Zuko do que o que ele demonstra, né? Tipo, ele tem um grande amor pelo Zuko e mais, ser mais rigoroso com a Azula. Que a Azula também, a atriz show de bola, não gostei de algumas coisinhas, mas a atriz show de bola da Azula, achei que ela só foi introduzida muito cedo na série. Se tivesse só aparecida quando no final que tem a queda de Ba Sing Se, que eu achei muito cedo também, quando alguns arcos foram adiantados, foi adiantado muito cedo, né? Foi adiantado demais a queda de Ba Sing Se. Mesmo não tinha necessidade daquela forma, mas o capacete e tal, a galera gritando azul, já teria sido de bom tamanho, mas as cenas que ela tem, quando ela dobra o raio, eu achei show de bola, mas o Ozai, eu achei que ele não foi tão brabo quanto ele poderia ter sido. E o Tio Iroh, um dos que mais me decepcionaram ali também foi o Tio Iroh, porque é um personagem que eu gosto muito, acabo gostando muito dele, porque quando a gente descobre, principalmente que ele é da Lotus Branca, que tudo que ele faz ali tem um porquê, é um cara filósofo, um cara extremamente inteligente. Na série da Netflix botaram ele como basicamente um grande idiota, que aquele final, que mudaram o final, que ele não ajuda quando eles matam o espírito da lua, quando ele não ajuda com a Yue para ela dar de novo a vida dela pela vida do espírito da lua. Eu não gostei que não teve aquela transição dela se tornar um espírito. Eu acho que o Aang quando ele se funde com o espírito do mar, eu esqueci o nome daquele bicho, eu lembro o nome dela, mas nesse momento eu esqueci. Mas que negócio, graficamente bem feito, as lutas ficaram bem feitas, tudo mais. Mas eu não gostei dele simplesmente ter ido embora, não gostei da inserção do balão naquele momento, não era para ter inserido o balão naquele momento, mas entre aquilo, como ele já tinha inserido o mecânico, e o mecânico já tinha o projeto do balão, que o Sokka ajuda também, eu acho que é aquele negócio, opção criativa. Essas opções criativas, de fato, eu não gostei. Mas, em resumo, eu acho que a série é muito... Tem gente que eu vi gente dando nota 7, nota 6, pra mim no máximo, sendo muito otimista, é uma série nota 5. Eu esperava muito mais. Quando a gente olha a questão de roupa e tal, coisas ficaram muito bem feitas, mas a série em si deixou muito a desejar. Esperamos que no próximo livro da Terra e no próximo livro do Fogo eles melhorem, mas de fato esse me deixou desgostoso. É uma série, mais uma vez, é chata, é arrastada, é maçante. Então, quem gostou, muito bom. Quem não gostou, muito bom também. Eu acho que as pessoas que gostaram, principalmente que não assistiu a série animada. Mas deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, né? Arrasta pra cima, se inscreve, ativa o sininho. Se vocês querem que a gente traga outros vídeos,
Deixa nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que a gente traga. Estou pensando em trazer um vídeo referente aos atores que eu vi, que eu conheci esses atores de outros papéis que eles fizeram. Então, resumindo, espero que vocês tenham gostado e ó, valeu!